Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que por nós morreu na cruz, Senhor Jesus. Bom termos conosco os Gideões, bom sabermos que há homens e mulheres de Deus que se importam com a evangelização. Bom sabermos que há pessoas que estão trabalhando para que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue a muitos lares. Bênção é termos os irmãos conosco, com suas auxiliares idôneas. Bênção é saber que há alguém que se importa. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Palavra do Senhor que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da tua santa palavra e pedimos que o Senhor nos conduza, que tu possas falar ao nosso coração, como sempre tens feito, a partir do púlpito dessa igreja. Te louvamos, Senhor, porque na beleza da tua santidade aqui estamos, diante do Senhor, do teu santo altar, nos prostramos em reverência e pedimos que tu fale ao nosso coração, que possamos sair desta noite, deste lugar, abençoados, tratados e confrontados por tua santa palavra. É a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O título do sermão dessa noite é a oração de Paulo em Efésios, revelação, poder e plenitude em Cristo. Com certeza, queridos irmãos, trataremos hoje da segunda oração, que é, sem sombra de dúvidas, talvez a mais conhecida oração do apóstolo Paulo, talvez a mais estudada e talvez também a mais ensinada. Mas antes de adentrarmos na oração, deixe-me apresentar a carta de Paulo aos Efésios até aqui. A carta que é, sem dúvida, também uma das mais belas já produzidas pelo velho apóstolo Paulo. O primeiro contato de Paulo na cidade de Éfeso foi no final da sua segunda viagem missionária. Está em Atos capítulo 18, versículo 19. Mas foi na sua terceira viagem missionária que efetivamente Paulo plantou a igreja em Éfeso, conforme está em Atos capítulo 19. Paulo dedicou cerca de 3 anos do seu ministério nos trabalhos de evangelização e de discipulado daquela igreja. Na carta aos Efésios, Paulo não lida com problemas específicos, sejam de ordem doutrinária, sejam de ordem prática, que servissem de motivo para a escrita da epístola. A carta aos Efésios parece muito mais um sermão com interlúdios e orações, e vigorosas doxologias, ou seja, momentos de glorificação ao Deus Todo-Poderoso. Podemos chamar o capítulo 1 como o capítulo das bênçãos espirituais alcançadas em Cristo Jesus. No capítulo 1, essas bênçãos são bênçãos de sermos santos e de estarmos em Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Depois, bênçãos de sermos escolhidos em Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Bênçãos de sermos adotados por Cristo. Versículo 4. Bênção de sermos aceitos no amado. Versículo 5. Bênção de sermos remidos e perdoados em Cristo. Versículo 7. Bênção de termos desvendada e revelada a vontade de Deus. Versículo 9. Bênçãos de sabermos que todas as coisas procedem de Cristo. Versículo 10. Bênção de sermos convictos de que somos feitos herança em Cristo. Versículo 11. Bênção de possuirmos a certeza de que somos glorificados em Cristo. Está no versículo 12. Bênção de sermos selados no Espírito Santo. Versículo 13. Bênção de possuirmos o Espírito Santo como o penhor da nossa
herança, ou seja, da nossa salvação, está no versículo 14. Bênção de possuirmos fé e amor em Cristo Jesus, está no versículo 15. Bênção de sermos alcançados em sabedoria em Cristo Jesus, versículo 17. Bênção de conhecermos a esperança no chamado de Cristo, versículo 18. Bênção de recebermos em Cristo o poder eficaz acima de todos os principados, versículo 19. E, finalmente, a bênção de formarmos a igreja, a plenitude de Cristo que enche a todos, versículo 23. Já o capítulo 2, poderíamos resumi-lo com o versículo de número 10. O belíssimo versículo que diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra usada por Paulo, feitura, é a palavra grega poema, que dá origem à nossa palavra no português, poema. Somos, então, o belíssimo poema de Deus, ou seja, a obra-prima de Deus, planejada e estruturada de forma tal e qual, que pela morte de Jesus produziu em nós, primeiro, a promoção da paz, pela demolição da parede, da separação que havia entre judeus e gentios. Portanto, a salvação agora, quando a cruz vem de encontro com esse muro, derruba esse muro, agora a salvação é para todos, judeus e gentios, e não somente para judeus. Segundo, a construção do edifício espiritual sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, e sendo o povo de Deus uma só nação, composta por eleitos advindos de toda tribo, língua e nação. É aqui, no capítulo 2, que encontramos a verdade de que o corpo de Cristo está sendo edificado com aqueles que eram pecadores indignos, mas agora são libertos por Jesus Cristo para serem a demonstração da eterna bondade de Cristo. E quando este que é o poema de Deus estiver completo, a igreja viverá num estado de felicidade, glória celestial e eternal, além de tudo o que possamos imaginar. É o resumo do capítulo 2. Então chegamos ao capítulo 3. Paulo, no capítulo 3, revela a sua condição legal perante as autoridades romanas. Quem era Paulo nesse momento? Paulo era um prisioneiro, preso por causa de Cristo e do seu evangelho. E ele vai dizer: por esta causa sou prisioneiro de Cristo. Daí a epístola aos Efésios ser uma das denominadas epístolas da prisão, ao lado das epístolas de Filipenses, Colossenses e Filemon. A expressão por esta causa, aparecem 2 vezes na epístola. A primeira, no início do capítulo 3, servindo para descrever essa condição de prisioneiro de Cristo, condição do apóstolo Paulo. Paulo não se considerava um preso de Roma, não. Se considerava um preso de Cristo. Ouçam, Paulo estava preso num cárcere de Roma. Paulo se esmerou pelo evangelho e por causa disso havia sido denunciado pelos judeus e assim havia sido preso. Mas o seu coração estava livre em Jesus. Engana-se quem possa pensar que ali, entre grilhões, estivesse um homem amargurado, raieta, um homem fechado, com o seu coração completamente casmurro por sua condição de prisioneiro. Não, ali estava um apóstolo depurado pelo ministério. Ali estava alguém que, apesar de todo o sofrimento envergado, ainda guardava a doçura em seu coração, mesmo apesar dos acontecimentos trágicos de sua vida. E é exatamente nos versículos 3 a 13 do capítulo 3, que antecedem o texto de hoje, que encontramos importantes doutrinas da fé cristã, como, por exemplo, a doutrina da revelação especial. O que é a palavra de Deus, senão a revelação especial? Encontramos também a doutrina da redenção. A única forma de nós, pecadores, homens e mulheres caídos, encontrarmos salvação é mercê do cumprimento do plano da redenção na nossa vida. Encontramos também a doutrina da adoção. Não somos mais indignas criaturas, mas somos agora adotados pelo Senhor, co-herdeiros com Cristo. Encontramos também a doutrina do perdão,
a doutrina da selagem de um povo para ser propriedade exclusiva de Deus. Nós possuímos um selo. Somos propriedade do Senhor. Nunca se esqueça disso. E embora Paulo aguardasse o dia em que estaria frente a frente com a morte, embora ele soubesse que lá mais à frente, em sua segunda prisão, ele haveria de padecer, a alegria do apóstolo era notória, porque como ele apresenta nos versículos 3 a 9, a ele havia sido revelado o mistério de Cristo. Que mistério é esse? Aquele mistério oculto desde os séculos passados. A igreja formada por judeus e por gentios. E é assim, por meio da igreja, finalmente, a multiforme bondade de Deus tornar-se-ia conhecida por todos, inclusive por potestades e por principados nas regiões celestiais. Não se tratava, então, de uma igreja formada apenas por judeus, mas de uma igreja que reuniria todo o gênero humano, formado por pecadores eleitos, regenerados, convertidos, santificados e, finalmente, em Cristo, glorificados. Você crê? Essa é a história da igreja. E então chegamos aqui, neste passo das Escrituras, no texto de hoje. Percebam, no meio da sua narrativa, o apóstolo Paulo faz uma pausa para a sua oração. É como se no meio do sermão que ele estivesse pregando através dessa carta, ele fizesse um tempo de pausa, de espera e resolvesse fazer uma oração com a igreja. Ele começa afirmando: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui encontramos pela segunda vez essa expressão, por esta causa. Mas, afinal, que causa era essa? Do que Paulo está tratando? Quais são as lições que nós podemos aprender nessa oração? Como podemos compreender essa atual oração do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, era uma oração de reconhecimento e adoração ao Pai. Ele vai dizer, versículos 14 e 15, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A causa, ouçam, a que Paulo se refere, é o próprio Evangelho de Jesus. Por essa causa me ponho de joelhos. Pelo avanço do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus que formava a igreja. Ele vai dizer, o Evangelho vai operar e vai formar a igreja. A igreja que era, como já disse, um mistério até então escondido e agora, de uma vez por todas, revelado. É essa a causa. A sublimidade da revelação, agora recebida por Paulo, não somente o coloca numa posição de reconhecimento da bondade de Deus, mas na posição de profunda reverência. Chamar alguém de pai é reconhecer a maior autoridade que há. Quando tratamos do nível humano, então quando tratamos do nível celestial, o Pai Celestial então é a maior de todas as autoridades, seja aqui, seja no outro mundo. E Paulo está reconhecendo essa autoridade, entrando em profunda reverência na presença de Deus. Por isso, Paulo se coloca de joelhos. Mas, de joelhos por quê? De joelhos como demonstração da profunda emoção e do fervor que era presente em seu coração. De joelhos como Salomão, na dedicação do templo, está em 1 Reis 8,54, depois de todo esforço do povo. O templo agora estava erigido, construído, dedicado ao Senhor, e Salomão se coloca de joelhos. De joelhos como Estevão na ocasião do seu martírio, em Atos 7:60, quando ele pedia ao Senhor que não atribuísse àqueles que o apedrejavam o seu pecado. De joelhos, quando Pedro, ao lado do leito de morte de Tabita, está em Atos 9:40, se colocou para interceder ao Senhor por aquela que se dedicava às causas sociais, a exercer a misericórdia no meio dos santos. De joelhos, como ele mesmo, Paulo, e todos os irmãos em sua despedida choravam porque ele partiria para Jerusalém e todos sabiam que ali ele haveria de ser preso e que o ministério de Paulo continuava e caminhava para o final. De joelhos, finalmente, de joelhos como Jesus, quando agonizava em oração no horto do Getsemane, na fatídica noite da sua prisão. De joelhos, o Cristo de Deus chorava
de joelhos, o Cristo de Deus orava. Lucas 22 e 41. O apóstolo dirige sua oração ao Pai, porque sabe que a salvação procede dele pela mediação de Cristo, a quem enviou. O Pai envia Cristo para morrer na terrível e cruenta cruz do Calvário. Ele dirige a oração em nome de Cristo pelo Espírito Santo, porque ele sabe que é o Espírito Santo que atua na formação de cada um de nós, que somos chamados para sermos cristãos. E somos vocacionados junto com todos os santos, a esse edifício espiritual. Paulo ora em virtude da grandeza da graça de Cristo Jesus, na conscientização da unidade a qual judeus e gentios foram agora trazidos a formar numa só família, sem discórdias, sem desavenças, sem problemas de relacionamentos, sem problemas de dieta que os separassem. Agora podiam comer a mesma refeição em conjunto, especialmente pela contemplação do propósito maravilhoso de Deus para todo o seu povo. Por isso, ele ora, e com a expressão de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, Paulo reconhece que Deus é o Pai de todos. Glória a Deus por isso. E que a paternidade só é encontrada em perfeição apenas no Senhor. Eu sei que o seu pai, assim como o meu falecido pai, não era perfeito. Mas quando nós olhamos para Deus, nós encontramos uma paternidade perfeita. E é isso que Paulo está falando. Não há família que possua autoridade que não derive diretamente desse Deus que é Pai. O Pai de todas as famílias. Paulo ora ao Pai em nome do Filho e no Espírito Santo. Em segundo lugar, a oração de Paulo é uma oração que suplica pelo poder do Espírito Santo. Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O poder do Espírito. Paulo ora por poder, mas não era por qualquer poder. Não era pelo poder bélico do mundo, talvez, não era pelo poder político do mundo, ou pelo poder econômico. Paulo ora pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo é o único que pode fortalecer o homem interior e habilitar o cristão a enfrentar todas as circunstâncias, inclusive a circunstância de encontrar-se preso por causa da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, como era o caso de Paulo. Paulo não estava preocupado com um poder que trouxesse para ele boas condições materiais, prosperidade material, como acontece com muitos cristãos de hoje. Paulo não pedia a Deus essa prosperidade material ou coisas dessa vida, riquezas e posses, etc. Não, Paulo orava suplicando pelo poder do Espírito. Não era o homem exterior que preocupava Paulo, mas era o homem interior. E a oração de Paulo nos convida a olharmos para dentro de nós, a nos preocuparmos com exatamente aquilo que exerce maior importância em nossa vida, que é a essência. O que está por fora, o que é de fora, não tem importância, mas aquilo que é essencial. Em terceiro lugar, a oração de Paulo é uma oração que suplica pela habitação de Cristo no coração. Ele está dizendo, eu preciso que Cristo habite no meu coração. E você precisa que Cristo habite no seu coração. Versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor. A oração de Paulo explica que a única forma de Cristo habitar no coração do homem é mediante a capacitação do amor fraternal encontrado nele mesmo. Portanto, é o amor que nos aproxima de Cristo. E é mediante esse amor, o amor de Jesus, que também podemos amar uns aos outros. Porque às vezes não é fácil lidarmos uns com os outros, não é verdade? Somos difíceis, não raras vezes. Não é verdade? Somos pessoas vaidosas, às vezes arrogantes, às vezes precipitadas. Todos nós. Não há nenhum aqui. Não há nenhuma exceção nesse lugar ou em qualquer outro.
mas é o amor de Cristo que nos habilita a amarmos uns aos outros assim como nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. E para descrever a importância desse amor, Paulo apresenta duas metáforas. Duas. A primeira é a metáfora da árvore bem arraigada. E a segunda é a metáfora do edifício bem alicerçado. Nessas duas metáforas, o solo apresenta notável importância. Na metáfora da árvore, suas raízes se fixam em solo firme. Na metáfora do edifício, o seu alicerce também se fixa no solo firme. E o que é o solo para Paulo? É o amor de Cristo. Então, se a nossa árvore está enraizada nesse solo firme que é o amor de Cristo, se o nosso edifício está alicerçado de maneira firme nesse solo que é o amor de Cristo, tudo estará bem. E nós vamos vencer todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todas as adversidades que esse mundo nos apresentar. Porque o nosso amor, que é o amor de Cristo, é a base para a nossa fé. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, o Senhor Jesus nos ensinou: Novo Testamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Mas eu só vou amar aquele que é fácil. Tem pessoas que são fáceis de amar, tem ou não tem? Tem. Mas há pessoas que são mais difíceis. Mas nós somos convidados pelo Senhor, e muito mais do que isso, nós somos exortados ao Senhor a amarmos a todos. Difícil tarefa às vezes, mas o Senhor amou a todos os seus filhos, a todos eles. Para Paulo, a única forma de compreendermos e de conhecermos, preste atenção, compreendermos e conhecermos, são duas palavras, são dois verbos, né? O amor de Cristo é estando arraigados e alicerçados nesse amor, com raízes profundas e com alicerces seguros. O cristão então terá condições de resistir aos fortes ventos contrários e à instabilidade das circunstâncias que o cercam. Você só consegue vencer se for assim, bem arraigado e bem alicerçado. Ouçam, a oração de Paulo nos desafia a observarmos nossas raízes e olharmos para os nossos alicerces. Como estão? O desafio de Paulo nos faz olhar para as nossas bases e a refletirmos o quanto elas estão firmes no amor de Cristo. Como está? Ou como estão as suas bases? Em quarto e último lugar, a oração de Paulo é uma oração que suplica pela plenitude de Deus. Versículos 18 e 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu gosto dessa palavra plenitude. Essa palavra plenitude é a palavra no grego pleroma. Qual é a ideia do pleroma? É de um recipiente, de uma bacia, que está tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, que mais uma gota vai fazê-la transbordar. O pleroma é a bacia transbordante. A plenitude é isto. É estar cheio de Deus. A plenitude de Deus é descrita por meio da compreensão e do conhecimento do amor de Cristo. Duas coisas: compreender e conhecer. Vejam que são dois verbos que são escolhidos a dedo pelo apóstolo Paulo. Eles não estão aqui no texto por acaso. Quais são os verbos? Compreender e conhecer o amor de Cristo. Para Paulo, o amor de Cristo possui 4 dimensões. A primeira dimensão do amor de Cristo é o comprimento, que está relacionado com a extensão do amor de Cristo, que foi capaz de enfrentar a morte pelos eleitos do Pai. A segunda dimensão do amor de Cristo é a largura,
que está relacionada com a abrangência de todas as nações da terra, eleitos de Deus que estão espalhados pelos quatro cantos da terra. Eu não sei se a terra tem canto, mas você entendeu. A terceira dimensão do amor de Cristo é a profundidade, que está relacionada com o alcance do amor de Cristo, nos aspectos mais interiores do coração do homem. E eu gosto quando o mesmo apóstolo Paulo usa em Filemão a palavra, o amor entranhável, a palavra esplêndida, que é aquela palavra que vai lá no fundo, no mais profundo das entranhas, e aquele amor que vem dali. Profundidade. E é ali, no interior do coração do homem, que o Senhor é capaz de remover a escravidão do pecado e retirar dali todos os seus nocivos efeitos. E a quarta e última dimensão do amor de Cristo é a altura. Essa também é assaz interessante, porque está relacionada com a satisfação plena da justiça de Deus. A altura, qual é a altura do amor de Cristo? É tão alto que pode satisfazer o amor de Deus. Por isso Jesus morre na cruz do Calvário, porque a justiça de Deus tem que ser satisfeita. Porque aquele Deus que outrora estava irado com o nosso pecado, agora se tornou propício, favorável a nós por causa desse amor sacrificial do Filho. O que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando que o amor de Cristo é comprido bastante, que o amor de Cristo é o largo o suficiente, que o amor de Cristo é profundo o necessário e que o amor de Cristo é alto o equivalente para que todos os aspectos da salvação do homem fossem alcançados e a justiça do Pai fosse satisfeita. Que lindo, não? Que lindo. E a expressão com todos os santos? A expressão com todos os santos nos aponta para a realidade de que a plenitude só pode ocorrer, só será alcançada na comunidade dos eleitos. Olha que coisa. O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos afastar da tentação que vem de Satanás, de sermos cristãos isolacionistas. Eu vou servir a Jesus na minha casa sozinho. Vou colocar uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, que é muito bom. E ali vou fazer meu louvor, vou orar. Não. Paulo está dizendo não. Paulo está dizendo é na comunidade dos eleitos, é com todos os santos. Porque não raras vezes nós somos tentados a deixarmos a igreja. Porque a igreja é uma comunidade de pecadores. Remidos, regenerados, mas ainda pecadores, sabemos disso. E às vezes, ela se torna até mesmo uma comunidade hostil. Mas o Senhor diz, é para ela que eu te chamei. O mistério oculto, que é revelado agora, não é para você exercê-lo em sua casa, mas é na comunidade dos santos. Para Paulo, todos nós temos acesso às 4 dimensões do amor de Cristo por meio dos verbos que destacamos no texto: compreender e conhecer. Veja que a semântica deles como é diferente. A palavra compreender tem a ver com a capacidade cognitiva do cristão. Compreender é aquilo que a gente pode entender usando a nossa razão. Se trata do entendimento intelectual. O apóstolo Pedro afirma que a salvação, que demonstra o amor de Cristo, pode e deve ser compreendida. Pode e deve ser explicada e enunciada. Ele vai dizer, 1 de Pedro 3,15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre, quando? Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a nossa fé é uma fé compreensível, uma fé razoável, uma fé racional. É a nossa fé. Se os outros vão aceitar ou não, isso é problema deles. Para nós podemos compreendê-la sim. Está ao nível do nosso intelecto, da nossa razão. Já a palavra conhecer está vinculada muito além do que apenas a capacidade cognitiva.
está vinculada ao conhecimento alcançado pela experiência. Assim, cada cristão deve não apenas compreender as dimensões do amor de Cristo de forma objetiva, mas deve também conhecer as dimensões do amor de Cristo de forma subjetiva, pela experiência. Assim, o Evangelho atua tanto no campo intelectual quanto no campo experiencial. Eu posso conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho, mas eu posso também viver o Evangelho. Eu posso conhecer Cristo, mas eu posso também viver Cristo. É disso que trata a oração de Paulo. Mas aqui nos cabe uma pergunta. Será que de fato há espaço para a experiência na vida do cristão? E como eu acabei de dizer, a resposta é um veemente sim. Diante dessa afirmativa que sim, alguém pode então perguntar: pastor, então por que em nossa igreja se fala tão pouco das experiências pessoais de cada crente? Ora, eu não sei se fala pouco. Deve-se até falar muito. Um para o outro, fortalecendo a fé do outro, dizendo as experiências que tem vivido com o Senhor, de como o Senhor lhe tem falado no seu particular, de como o Senhor lhe tem atendido em suas orações, das bondades que o Senhor fez, dos livramentos e assim por diante. Ouçam, a resposta que nós trazemos a essa pergunta é para aquelas pessoas que querem fazer do púlpito da igreja, do culto solene, um culto de experiências pessoais. E não é para isso o púlpito da igreja. O púlpito da igreja é para pregarmos o Evangelho. Eu jamais posso fazer teologia a partir da minha experiência pessoal. O lugar da experiência é testemunhando aquilo que Cristo fez por mim, por sua palavra, e não o contrário. Então é a palavra que eu prego, é a palavra que eu ensino. Este lugar foi projetado pelo Senhor para a prédica da sua palavra e não da experiência. A experiência ela acompanha a pregação, porque através do testemunho nós vamos dizer: sabe aquilo que o pastor pregou no domingo, de fato é verdade, porque é a palavra do Senhor, e eu testemunho porque isso aconteceu na minha vida. O Senhor me trouxe livramento, o Senhor respondeu a minha oração, o Senhor trouxe cura, trouxe libertação, trouxe salvação e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçam, eu fui alcançado pelo Senhor na década de 80. Talvez final da década de 80, início da década de 90, tenham sido tempos marcantes no que diz respeito à conversão de celebridades, conversão entre aspas, de celebridades. E era comum ouvirmos falar do ex-cantor secular que se converteu. Lembram-se disso? Do ex-ator globalista que se converteu? Das tais celebridades convertidas, que conseguiam reunir milhares de crentes nos ginásios, que ávidos para ouvirem seus testemunhos, se aglomeravam para tais eventos. E não parou por aí. Depois vieram os ex-bruxos, os ex-jogadores de futebol, os ex-humoristas, as ex-dançarinas e assim por diante. Mas é como se diz por aí, havia algo de estranho no reino da Dinamarca. À medida em que o tempo passava e a pregação dessas pessoas, dessas celebridades, não passavam disso. Continuava a mesma pregação, o mesmo testemunho. Faziam de seus testemunhos de conversão algo a ser pregado ad eterno. E não demorou até que a verdadeira igreja dissesse basta. A verdadeira igreja acordasse para a necessidade do genuíno alimento da palavra. Ouçam, a igreja não carece do estrelismo de nenhum de seus membros. Ouçam, a igreja não carece do estrelismo de pastores e nem de cantores gospel. A igreja carece da plenitude de Deus, do seu amor e da pregação inequívoca de sua palavra. Ouçam, a igreja carece dessa plenitude de Deus que só pode ser alcançada por meio do entendimento e do conhecimento da pessoa maravilhosa de Cristo. Compreender e conhecer deve ser o alvo para a nossa vida como cristão. A pergunta que devemos fazer é:
Será que nós compreendemos e conhecemos de verdade as 4 dimensões do amor de Cristo? Claro que não basta uma das 2 alternativas, porque há pessoas que só compreendem. Você pergunta alguma coisa do Evangelho, ela sabe explicar, mas ela não conhece o Evangelho. Ela pode explicar até sobre o ser de Deus, porque ela já leu, mas ela não conhece Deus. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta dizer que a pessoa conhece Deus, mas nunca conheceu a palavra de Deus. Como pode ser? Impossível. Precisamos compreender e precisamos também conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo este sermão. Paulo termina a sua oração com uma belíssima doxologia, uma belíssima glorificação. Versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu gosto quando Paulo usa essa expressão, aquele que é poderoso. Guarde aí no seu coração, aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso. Primeiro, Deus é o único capaz de responder às súplicas de seu povo. Ele é aquele que é poderoso. Segundo, que Deus é o único capaz de operar todas as coisas. Deus não está morto, Ele está vivo. Ele é aquele que é poderoso. Terceiro, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que é isso? Eu fico pensando, o que significa isso? Eu não consigo imaginar. Porque é muito mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso. Paulo aqui apresenta um Deus atento à nossa fala. É um Deus que esquadrinha o nosso coração e o nosso pensamento. Não é apenas o que eu estou falando, aquilo que eu estou vociferando, mas aquilo que eu estou pensando. É o Deus que está atento. Quarto, que Deus possui estratégias que não conhecemos para alcançar limites que jamais imaginamos, que é o infinitamente mais. Eu vou repetir. Que Deus possui estratégias que não conhecemos para alcançar limites que jamais imaginamos. Aquele que é poderoso. Em quinto e último lugar, que Deus opera em nós por seu poder, porque como está escrito, é conforme o seu poder que opera em nós. E aqui Paulo está apresentando um poder operante. Mas eu quero chamar a atenção para esse último versículo. Para esses 2 últimos versículos, Paulo ressalta aqui 3 palavras gregas que eu quero frisar. As 2 primeiras têm a mesma origem. A primeira delas é o dinameno, poderoso. E a segunda é o dinamis, poder. E a essas 2 ele acrescenta uma terceira palavra, que é a palavra grega energeo, que significa energia, ou energizando, ou operando. Tais expressões, trabalhadas juntas por Paulo, trazem a compreensão de um Deus sendo muito mais do que uma força estática. Como, por exemplo, na doutrina do deísmo, com D. A doutrina do deísmo ensina que Deus criou todas as coisas e está de camarote observando para ver o que vai dar. Deus não é assim. Nós não somos deístas, nós somos teístas, com T. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas e Deus está administrando todas as coisas, organizando todas as coisas, operando em todas as coisas. Ok? Então veja, dinameno, dinamis e energeo, que significa, juntando essas 3 palavras, o poderoso poder operante, ou o poderoso poder em operação. Quem é Deus? Deus é o poderoso poder operando. Quem é Deus? É o poderoso poder em operação. Esse é Deus. Um Deus que está presente, um Deus que está fazendo, um Deus que agora, nesse exato momento, está agindo na sua casa, está agindo na sua família, está agindo na sua vida, está agindo na sua causa. Quem é Deus? Ele é o poderoso poder operante. Quem é Jesus? É o poder que opera
em todo o tempo, jamais parou de operar. Ele disse, o meu Pai trabalha todo o tempo. Ele nunca parou de trabalhar. E eu também nunca parei e não vou parar. Esse é Jesus. A pergunta que cabe agora, você acredita que o Senhor é o poderoso, o poder operante que está agindo? Você crê que Ele vai fazer? Ainda que nós não consigamos compreender, ainda que a nossa mente não possa estar à altura daquilo que Ele fará, ainda que somente na eternidade nós possamos compreender o operar de Deus, Ele continua operando. Você crê? Que Deus te abençoe. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra proclamada nesse momento, e nós pedimos que Tu continues a falar ao nosso coração, ministrando em nossa vida, dando-nos o conhecimento das Sagradas Escrituras. Que Tu possa continuar ministrando em nosso coração o que somente o Senhor pode fazer. E muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que é a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela carta aos Efésios, obrigado pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento, obrigado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua operando por meio dela, porque é palavra eterna para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Estabelece em nosso coração a verdade que vem da Tua palavra. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.